Quando o liquidificador do pai de Joaquina entrou em funcionamento, surgiu uma corrente elétrica nos fios condutores desde a usina elétrica até o aparelho. Quando o material conduz energia elétrica, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Observe agora a imagem ao lado. Por que o aparelho parou de funcionar? Quando se posiciona o botão do aparelho na posição desligada, a corrente elétrica é interrompida e o aparelho para de funcionar. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado circuito elétrico. Um circuito elétrico é formado basicamente por um gerador elétrico, por fios condutores e pelo dispositivo elétrico, como vocês podem observar na imagem. Geralmente, os circuitos elétricos apresentam interruptores. Nesse primeiro caso, o interruptor permitiu que se estabeleça uma corrente elétrica no circuito acendendo a lâmpada. É um circuito elétrico fechado. No segundo caso, o interruptor cessa a corrente elétrica no circuito apagando a lâmpada. É um circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Nós sabemos que ele permite a passagem da corrente elétrica em cada um dos seus componentes, fazendo com que o aparelho funcione. Olha aqui os componentes do circuito elétrico. Gerador de energia. Nesse caso, ele está sendo representado pela pilha. É a pilha que vai fornecer a energia elétrica necessária, a eletricidade necessária para que os demais componentes funcionem, permitindo com que o aparelho ligue. Então vamos lá, como assim? Fio condutor. O fio condutor, ele vai permitir com que a eletricidade saia do gerador de energia e vá até o aparelho. Olha que legal. Então nós temos o gerador de energia, que no caso é a pilha, o fio condutor e o aparelho. Existe uma outra estrutura do circuito elétrico que é denominado interruptor. Quando o interruptor está ligado, nós falamos que é um circuito elétrico fechado, beleza? A eletricidade passa por todo o circuito elétrico e o aparelho fica funcionando. Se caso o interruptor estiver desligado, é como se não tivesse uma comunicação entre os componentes do circuito elétrico. Nesse caso, a lâmpada, que é representada pelo aparelho, né? No caso, o aparelho que é representado pela lâmpada nesse circuito elétrico. Observe aqui o circuito elétrico fechado e o circuito elétrico aberto. Nós temos a pilha, que é o aparelho, o fio condutor, a lâmpada está acesa, ou seja, está funcionando o aparelhinho aqui, né? Gerador de energia, liberou eletricidade, passou pelo fio condutor, foi até o aparelho, que no caso a lâmpada está acesa. Ou seja, a chave que é o interruptor está fechada, ou seja, o circuito elétrico se encontra fechado. Já nesse caso aqui, perceba, eu tenho o gerador de energia, eu tenho o fio condutor, a lâmpada está apagada. Por quê, professor? Porque o interruptor não está conectado, a chave está aberta. Perceba que tem um vão aqui que não permite com que o circuito elétrico fique fechado. Logo, o aparelho representado pela lâmpada está apagado, ok? Desligado, a lâmpada está apagada. Perceba, nesse caso nós temos um circuito elétrico aberto. E quando todos os componentes estão conectados, o interruptor está fechado, nós temos o circuito elétrico fechado. Perceba a diferença. Essa chave aqui, ó, que é o interruptor, é como se fosse aquele botão do liga e desliga da maioria dos aparelhos eletrônicos e elétricos, dos eletrodomésticos. Já perceberam aquele botão liga e desliga, on, off? Pois é, ele tem a função do interruptor. Quando ele está ligado, conecta-se todos os constituintes, circuito elétrico fechado. Se ele está acionado, ou seja, a chave não está conectada, logo você não conecta todos os constituintes do circuito elétrico. Por isso falamos que o circuito elétrico está aberto e o aparelho não está funcionando. Olha aí, você, antes de eu vir com a resposta, primeiro perceba, vamos tentar observar cada componente do circuito elétrico. Eu vou falar e você vai olhar. Vamos lá. Gerador de energia. Observou aí? É isso mesmo, é isso daqui, ó. Fio condutor. Olha o fio condutor. Perfeito. Aparelho. A lâmpada, que nesse caso é representado. Isso aqui é um esquema comum, básico.
continuamos no fio condutor e chega ao interruptor. Perceba, o interruptor, ele está fechado ou está aberto? Ah, professor, eu acho que está fechado. A lâmpada está acesa ou apagada? Está acesa. Ah, então o interruptor está fechado, o circuito elétrico está conectado, todos os seus componentes, então é um circuito elétrico fechado. Se essa chave aqui estivesse levantada, aberta, circuito elétrico aberto, lâmpada apagada. Galerinha, nós conseguimos observar o circuito elétrico em alguns aparelhos, nos aparelhos eletrônicos. Eu coloquei essa moto, no caso ela é uma moto elétrica, motorizada, ela tem uma bateria. Vamos analisar comigo aí. Gerador de energia. Quem que é o gerador de energia? Você não concorda que é a bateria dessa moto? Sim, é a bateria dessa moto. E o fio condutor? Ah, o fio condutor vai sair lá da bateria e vai até o motorzinho que vai fazer com que essas rodas girem. Ah, legal, professor. E o aparelho? O aparelho é o motor. É o motor que vai levar a força necessária para ter uma tração e permitir o giro das rodas traseiras. E o interruptor? Lembra daquele botãozinho do liga e desliga? Ah, então esse circuito elétrico aí, ele tem também todos os constituintes. Sim, a bateria, o motor, os fios condutores e o botão de liga e desliga, ok? Eu acabei de falar todos os constituintes de um circuito elétrico. Legal? Se você coloca o interruptor no on, se você acelerar aí, com certeza essa motinha vai funcionar. Está passando carga elétrica por tudo, todo o equipamento. Galerinha, uma televisão também é um circuito elétrico. É, professor? É. Vamos pensar comigo aqui. O gerador de energia é a própria eletricidade da tomada que é abastecida por usinas hidrelétricas, geralmente no nosso país. Então, vem a energia elétrica, né, até nossas casas, a fiação de energia elétrica, aí adentra a nossa casa e vai até a tomada. Quando você liga lá na tomada, é como se a tomada oferecesse energia para você. Então, nesse caso, a tomada é o gerador de energia, ok? Fio condutor é o fio que conecta lá na tomada até o equipamento, ok? Aparelho. O aparelho é a própria televisão. E o interruptor? O botãozinho do liga e desliga. Olha que interessante. Então, uma televisão, ela também é um circuito elétrico.